Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Esperando o pessoal entrar aí. Pra despertar. Aqui a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que Gente inventa, e a gente é que comentando. pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou cantar pra ti. Eu vou cantar pra despertar. Então, só ouvindo um pouco dessa música, né? Que doença é a história que a gente inventa. Então é a partir desse ponto que a gente pode começar, né? É interessante que quando a gente vai entendendo essas estratégias que a gente cria na nossa vida para se relacionar com o outro, cada vez maior a nossa interação de conhecer a gente mesmo, na verdade. Então, já venho aí com vocês construindo alguns temas aqui que vão sempre ao encontro de estar estudando um pouco desse eu. E dentro desse eu, desse self, a gente tem muito um gerente, né? Então, esse gerente dentro de nós que gerencia toda essa energia dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então é ele que vai ao encontro de trazer essa clareza aí. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. É muito interessante, porque quando a gente vai tá cada vez mais interagindo com esse autoconhecimento sobre nós mesmos, a gente tem a oportunidade de estruturar melhor a maneira com que a gente se relaciona conosco e depois com o externo, né? Então vamos entender um pouco sobre isso, para que a gente siga e saiba fluir às vezes nas relações, né? Então a gente tem aí, quando a gente nasce, a gente vai ao encontro aí já de trazer dentro de nós uma essência essa lá dos ancestrais, essência essa do que a gente veio viver nesse plano, como você quer ir ao encontro de entender também dessa forma é importante. Então a gente vai ao encontro aí desse nascer, desse equilíbrio, né? Então quando a gente nasce, que a gente vai trazendo já essa nossa essência e com o tempo aí também totalmente essa consciência, a gente vai construindo nesse caminho o que a gente chama na astrologia muito desse ascendente e muitas vezes de como lidar com você mesmo
e com o externo. Então é nesse ponto que a gente vai começar a entender. Então ali, na nossa primeira infância, que a gente vai estruturando de alguma maneira esse ego, né? A gente vai tomando consciência do nosso corpo, tomando consciência do externo, reconhecendo que a gente não é nossa mãe, reconhecendo que a nossa mãe não tem só a prioridade que é nós ali naquele momento enquanto bebê. Então toda essa descoberta vai estruturando esse ego, que é o nosso gerente, né? Então nesse ponto que é interessante a gente conversar hoje. E é nesse ego que a gente vai encontrando dentro de nós uma maneira de criar uma estratégia para sobreviver das relações, para eu ganhar ali algo, para eu ser visto, para eu ser sentido, compreendido. Então ele vai trazendo essa estruturação aí, né? E é interessante porque a gente vai começando a entender cada vez mais que é nessa estruturação desse ego que começam a surgir aí alguns papéis que de repente a gente se pega fazendo e não sabe por que tá fazendo, né? E tudo vai depender aí nessa estruturação do ego, desse primeiro vínculo que você teve ali com o teu pai e a tua mãe. Então, esse vínculo com o teu pai e com a tua mãe vai também muito colaborar a maneira que você escolhe se relacionar com você e com o externo. E isso é muito interessante, porque quando você começa a entender isso, fica mais leve, mais fácil para você lidar. Então, se de repente, dentro de uma relação, um exemplo, né, você tem ali muito desafio em não ser uma pessoa ciumenta, ou não ser aquela pessoa mais insegura, ou de repente, né, você é aquele tipo de pessoa que vai muito ao encontro de querer resolver tudo para todo mundo e não vê essa gratidão por parte das pessoas que você está indo ao encontro de fazer isso. Ou de repente parece que tudo acontece com você e aí você fala assim, que isso? Acho que o mundo está de cabeça para baixo. Então esses papéis que a gente vai ao encontro de trazer, que é o chamado triângulo do drama, que vai ao encontro cada vez mais a gente encontrar ali dentro um estilo que você escolhe para poder se relacionar, que melhor se adequa a você, que melhor você viveu nesse vínculo de apego ali com seu pai e a sua mãe, você vai trazendo ali para a sua estrutura de vida no sentido mais psicológico. E é a partir disso aí que é interessante a gente conversar. Então a gente tem nesse triângulo do drama, né, as posturas existenciais que a gente às vezes escolhe. Então é chamado de ego pai, ego criança e também a gente vai ter o ego adulto. Só que agora eu vou começar a falar das posturas existenciais que a gente tem naquele ego, que é o ego pai e o ego criança. Então se desdobra aí, né? Porque o adulto, ele já é adulto, ele tem maturidade, ele não cai nesse jogo. A gente entende que esse ser que veio aqui com a sua essência de nascimento, já com a sua ancestralidade, seu código, a sua essência, a sua consciência, ele já vai ter um pouco mais de maturidade, que é esse observador interno, é esse respirar. Quando você respira e conta até 10 para tomar uma atitude diante de uma situação inusitada da vida. Então, voltando para esse triângulo aí, o que a gente vai ter, né? A gente tem esse ego pai, que ele vai esse papel vai se desdobrar em aquele pai que é mais rígido, crítico, e aquele pai que é mais protetor. E a gente vai ter aquela criança ali que é um pouco rebelde, né? Ou aquela que aceita tudo e engole o choro, né? Que era muito essa versão em alguns casos, né? O meu caso particular, na verdade, que
eu ia muito ao encontro de começar a chorar e a minha mãe de repente falava, engole o choro. Então é interessante a gente entender sobre isso. Então ali nessa postura existencial do ego, que ele vai ao encontro de ser esse crítico, é aquela postura existencial nas relações, que é aquela pessoa que se posiciona muito como uma pessoa que está sempre julgando, já tem sempre um julgamento, uma crítica sobre aquilo ali. E isso acaba sendo e criando uma autossabotagem, afastando as pessoas dela, né? Porque tudo ela julga, tudo ela tem um martelo ali para poder bater e falar, olha, é assim, se você não dá assim, você não cabe aqui para mim, né? E crítica atrás de crítica e muitos preconceitos já formados. Então a gente tem ali, que é também interessante, junto aí já desse ego pai, como eu disse, esse desdobramento do Salvador, daquele que quer fazer tudo para todo mundo. Então ele mesmo cria as vítimas, né? Porque ele quer fazer tudo para todo mundo, ele acha que o mundo precisa de ajuda o tempo inteiro, e aí requer muita doação, até que isso se torna um peso muito grande. E ele acaba se sentindo o quê? Injustiçado, né? Porque às vezes a gente faz muito, às vezes é essa situação, a gente faz muito e nisso, ao fazer muito, não recebe o retorno. Porque nas relações, quando a gente vai ao encontro desse triângulo, desse drama, todos nós, quando estamos estruturando, constituindo o nosso ego, escolhendo uma estratégia de sobrevivência nas relações, uma estrutura, um estilo psicológico para lidar nas relações, a gente quer ganhar algo. Então, esse vilão, esse juiz, ele quer ganhar a razão. Ele quer ganhar ali que ele está certo. O outro, que é o salvador, ele quer ganhar pelas boas ações que ele está fazendo, né? Então é interessante a gente ir observando. E já o ego criança, que é aquela criança rebelde, aquela pessoa que síndrome da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, não quero mudar nada. Só que vai utilizar muito do choro, muito das emoções, para poder ficar naquele lugar, para poder conquistar aquele lugar e conquistar alguém que tire ela dali, né? O salvador dela. E é muito interessante porque a gente começa a perceber isso nas nossas relações, né? Como é que a gente é constituído e como é que a gente age. Cada vez mais que a gente vai tendo acesso ao autoconhecimento, a gente vai poder modular, saber o tempo que necessariamente você fica nisso, ou se você não precisa nem ficar nisso, já sabe como lidar e não precisa ficar nesse triângulo ali neurótico que a gente chama, né? Esse triângulo do drama. Então é interessante ali nesse ego criança que tem o outro estilo também, né? Tem essa criança rebelde e a outra que tudo acontece com ela, né? É aquele que o mundo é culpado. Então, quando a gente toma consciência disso nas nossas relações, a gente acaba indo no encontro de poder optar, fazer diferente. Então, por que não criar uma narrativa para esse ego gerenciar a nossa vida e cada vez mais conhecendo mais sobre a nossa personalidade, né? Muita gente acha assim que a astrologia ela vai enquadrar você em um signo e não é, sabe? A astrologia ela tem muitos estudos, ela não tem só o mapa astrológico natal que você define, eu nasci em determinado dia de julho, eu sou canceriano. Não é isso, né? Há uma evolução que você veio passar aqui, né? Até para poder aprender muito sobre você mesmo, evoluir em vários setores da tua vida. Então é feito ali, né? Pelo menos comigo, quando alguém vai ao encontro de fazer um curso, quando alguém vai ao encontro de vir, ao encontro aqui de fazer atendimento, o que a gente percebe ali, né? A importância de também fazer o estudo daquele mapa progredido que a gente chama na astrologia, para saber ali qual é a sua evolução dentro daquele quadro ali de entendimento da sua personalidade. Isso é muito importante porque quando a gente traz para esse outro conhecimento da construção da nossa psique, das nossas narrativas mentais, da construção do nosso ego, a gente vai observando essa importância
de saber agir, sabe? De até mesmo dentro dessas relações saber ser feliz, não trazer o sofrimento. Para que criar, né, essa narrativa, entrar nesse jogo? Se a gente tem dentro de nós essa essência, né, esse respirar de 5 minutos, mesmo que você queira ali arrancar o cabelo da cabeça, se dê esse tempo. Quanto tempo você vai permitir ficar nesse triângulo de drama? Então é para isso que a gente precisa escolher com muito amor, com muita harmonia e paz interna, quando a gente vai fazer uma terapia, quem tá orientando a nós. Se essa pessoa tem um conhecimento profundo para trazer essas informações. Porque muito se fala, nossa, porque precisa fazer morrer o ego. Então, será que essa teoria está equivocada? Ou será que essa teoria traz, na verdade, realizar a morte do ego no sentido de, será que é para manipular? Porque o ego ele precisa, né, ser muito estruturado, e aí a gente vai estudando algumas teorias, né, junguianas, a gente vai estudando a própria teoria da análise transacional, a gente vai compreendendo e aprofundando nesse autoconhecimento e desenvolvendo assim a capacidade de compreensão da nossa personalidade, do que a gente vai compreendendo astralmente, que é o que a astrologia traz, né? Sobre quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. E até que ponto quem sou eu já não é constituído como um personagem, onde é dado o seu nome, onde você já herda muitos códigos, seja genéticos, seja de comportamento ali da sua família, e depois você tem contato com a cultura, né? Que é um outro meio de você adquirir uma ideologia sobre algo, vivenciar algo na sua vida. E aonde que está escrito, né, que para viver a plenitude, na verdade, você precisa ter tudo aquilo que de repente o meio social vai ao encontro de colocar como regra. Então é importante que a gente comece a fazer a desconstrução de alguns padrões e entenda também nesse processo quem a gente é. O que a nossa personalidade, muitas vezes, traz de bom. E se a gente for construir uma história dentro disso, que a gente possa construir uma boa história. Ah, mas foi porque meu pai e minha mãe fazia assim e tudo mais, né? E a gente fica nisso. Será que compensa ficar readequando essa história sempre do ponto de vista mais denso? Então esses questionamentos que é importante a gente trazer para a nossa vida. Então, falando sobre essa estrutura e esse triângulo, como é sair disso? Sair disso é uma decisão, é uma escolha. E às vezes a gente passa por situações que faz a gente ir ao encontro de renascer. E a importância de renascer nesses momentos, de encontrar força, de saber que se é aquele setor que é o desafio, se é aquilo que é abusivo, se é aquilo que é sem limite, é nisso que eu vou ser bom, muito bom. Porque a partir disso eu vou poder cada vez mais fazer uma mudança incrível para mim. Então, o nosso papo aqui é rápido, conciso, tranquilo e cada vez mais do que depender de mim aqui, trazer clareza para que você possa fluir na sua vida com mais leveza, com esse estado de presença, de conexão maior consigo mesmo. Então, cada vez mais que a gente entende sobre os nossos vínculos, sobre a nossa vida, sobre o nosso eu, o nosso ego, a gente vai muito ao encontro de poder olhar para tudo isso e fazer a narrativa que a gente quer viver. Porque a vida está aí para a gente evoluir e viver da melhor maneira,
E essa escolha de narrativa, essa decisão que você pode tomar na sua vida, ela é rápida. Isso traz para o estado do ego adulto, sabe? A gente não fica ali trazendo as feridas que foram criadas como narrativa mental, na verdade, né? Essa criança ferida é uma narrativa mental, já que o seu ego começa a se constituir ali a partir, né, de 1 ano e meio, 2, você vai tendo cada vez mais esse contato com o meio externo. Então, que história você está contando para você? Para você mesmo, para você acreditar, não é nem para o outro. Então, que a gente possa criar narrativas de potencial, de força, porque são os desafios, isso que foi o ponto mais desafiador que você já viveu, é que faz toda a diferença. E depois você me conta aqui sobre isso, porque é bom quando a gente recebe aqui um feedback, é bom compartilhar conhecimento, estudos, mas é muito bom quando a gente recebe um feedback. Então, se você gostou também desse assunto e acha relevante para outras pessoas, compartilha. Porque aqui o Instagram faz uma entrega, mas às vezes não é entrega de potência que você que está aí me ouvindo pode estar fazendo também. Então, compartilha com o máximo de pessoas esse conteúdo que pode trazer uma clareza, uma elucidação, uma harmonia, uma paz interna maior. E é isso. Vou ficando por aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço sempre esse momento de compartilhamento. Acredito que o meio digital está evoluindo cada vez mais para esse compartilhamento ser muito bom. E que a gente possa fazer esse espaço virtual cada vez mais potente, cada vez mais cheio de alegria, cheio de autoconhecimento, que possa colaborar e ajudar a vida de muitas pessoas. Então, vou indo nessa como uma borboleta saltitante, deixando aí a minha mensagem. Um abraço, até mais aí, galera.